neste horário, a Rede Nacional de Comunicação Cristã traz para você a Prece da Meia-Noite, com o missionário Adelino de Carvalho e com a apóstola Sol, Daniela Carvalho. A história do Monte Manaim. Os milagres que Deus opera no Monte Manaim. As curas, as libertações, as soluções de problemas considerados insolúveis, as conquistas de sonhos e a libertação espiritual especializada em quebra de demanda, feitiço, inveja e maldição. Você vai assistir um programa forte, com uma mensagem poderosa, na revelação do Espírito do Deus Todo-Poderoso. No ar, a Prece da Meia-Noite. É meia-noite, é a hora da ação poderosa do Arcanjo Miguel, que é o anjo da justiça de Deus. Paz e luz para você. Eu sou o Bispo Rodrigo de Carvalho Maria e nós vamos nos preparar para o momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Daqui a pouquinho, diretamente do Monte Manaim, a apóstola Sol vai orar forte por você. Afinal, você precisa de uma oração forte, uma oração poderosa, para você se levantar e agir. A fé violenta, a fé poderosa, a fé que te leva a uma decisão certa na sua vida, em direção daquilo que você quer. E aí, o impossível, aquilo que ninguém pode fazer, Deus ele faz, Deus ele opera, mas é preciso ter essa fé violenta, essa fé poderosa. Então daqui a pouquinho, momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Atenção para os nossos telefones, o WhatsApp para você enviar o seu nome, o nome da sua família para este momento forte da oração. 31 98379 4517 11 99235 9476. Repetindo, 31 98379 4517 11 99235 9476. Tá aí os telefones, o WhatsApp para você enviar o seu nome, o nome da sua família para este momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Lembrando que nesta sexta-feira forte da batalha espiritual, é o início da corrente poderosa, a corrente do Arcanjo Miguel. Quem salva, eu tenho falado aqui sobre isso, quem salva é só Jesus e ninguém mais. Agora, quem nos defende, quem guerreia por nós no mundo espiritual, porque a nossa luta é espiritual, quem batalha por nós no mundo espiritual é o Arcanjo Miguel. A sua luta é espiritual, a sua batalha é espiritual. Então, nesta sexta-feira, em todos os santuários, Reino dos Céus espalhados pelo Brasil, a corrente forte, o início da corrente forte de batalha espiritual do Arcanjo Miguel. Nós vamos agora diretamente ao Monte Manaim, porque é o momento da oração. Aonde você estiver, concentre em Deus e receba agora a oração forte com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Vamos juntos.
chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no meu corpo se derrame hoje e sempre, e eu andarei vestido e armado com as armas espirituais de Deus, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos eles possam ter para me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentem sem ao meu corpo amarrar. O arcanjo Miguel derrube os meus inimigos com o poder de sua espada de fogo. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. O Espírito Santo me cubra de luz e me guie na verdade. E Deus, com a sua infinita misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra as maldades e perseguições de meus inimigos. E eu, para sempre, saberei dizer: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Receba aí esta oração poderosa do sangue de Jesus para você se levantar, colocar o pé no caminho e ir para o santuário. Nesta sexta-feira forte, sexta-feira da batalha espiritual, a corrente poderosa de Josué para derrubar as muralhas que vêm na sua vida, que vêm nos seus caminhos, que impede você de alcançar a promessa de Deus. É uma muralha, como impedia o povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, de tomar posse da terra prometida. E depois que as muralhas foram derrubadas, diante da ordem que o arcanjo Miguel deu a Josué das 13 voltas ao redor das muralhas, as muralhas caíram, eles tomaram posse da terra prometida. E é o que vai acontecer com você. Nesta sexta-feira forte da batalha espiritual, a corrente poderosa do arcanjo Miguel, da derrubada das muralhas e também dos teus inimigos. Coloca o pé no caminho e vá para o santuário antes que seja tarde demais. No mundo espiritual não existe empate. Ou você se posiciona para vencer, ou dá espaço para o inimigo avançar. Não permita que os inimigos espirituais roubem a sua alegria, a sua paz, a sua saúde, a sua prosperidade e a felicidade na sua vida sentimental. É tempo de tomar uma atitude de fé, se posicionar no mundo espiritual e derrubar todo o mal que se levanta contra você e sua família. Diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Corrente forte do arcanjo Miguel. Todo vício, amarração financeira, ataque espiritual, doença mandada, inveja e todo o embaraço do diabo que estiver agindo contra a sua vida, não resistirão ao poder da espada de fogo do arcanjo Miguel.
nesta sexta-feira. Você não pode perder. Procure um santuário Reino dos Céus mais próximo de você e participe da corrente forte de batalha espiritual. Às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. No mundo espiritual, vence quem é mais forte. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Carmo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Tiver amor, nada do que eu fizer terá razão. Se não tiver amor, nada farei de coração. Pois o amor faz a diferença na nossa existência, nos nossos sonhos, o amor, sempre o amor. Nos nossos sonhos, o amor, sempre o amor. O dom maior de Deus nos colocou nos planos céus e nos deu um novo amanhã. Deu um novo amanhã e nos deu um novo amanhã. Vem sonhar
Milagres. 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 Marli das Graças, filho curado de câncer. Silvaneide Fernandes, liberta do vício do álcool. Kimberly Luiza, curada de depressão e ansiedade. Maria de Fátima, filha curada de fibrose cística. Reino dos Céus. Reino dos Céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Preste atenção aqui, você que me assiste agora pela primeira vez e que deve estar se perguntando o seguinte: mas que igreja é essa? Que religião é essa? Que crença é essa? Então a resposta para você é simples, né? Nós não falamos de religião, não falamos de uma crença, de uma denominação religiosa. Nós falamos de fé. Nós falamos de um Deus vivo, de um Deus poderoso, o Deus da Bíblia Sagrada. E nos mantemos nesses princípios e valores da Sagrada Escritura. Então, todo mundo comenta, né? Quanto que o Reino dos Céus é uma obra forte e é uma obra séria. Outro dia eu recebi uma mensagem de um rapaz que ele ainda estava, antes de vir para o santuário, estava resistindo, relutando, até que a coisa apertou para ele, de tal forma que ele não viu outra saída. Ele falou: eu tenho que ir lá nessa igreja. Ele já tinha ido em várias igrejas, ele já tinha batido em várias portas, e a coisa só piorando. De repente ele tinha um ar de esperança, mas logo a realidade, né, vinha à tona. Novamente ele via: não, mas tem que haver uma mudança, tem que haver uma saída. Como assim? Será que a minha vida inteira eu vou só começar e parar no meio do caminho? Ele trabalhava, de repente foi mandado embora do trabalho. Aí montou um negócio próprio, logo veio a falência. A coisa não ia, não andava para ele. E chegou um ponto que ele não tinha dinheiro para nada. E sem o dinheiro, o emocional abalado, desanimado com tudo, já nem orava mais, já nem lia mais a Bíblia, nem dentro de casa, não buscava mais a Deus. Antes ele até tinha ânimo, força para isso. Só que a coisa foi só apertando, funilando. Aí quando ele começou a nos assistiu o nosso programa, depois ele foi no YouTube, foi vendo as mensagens do apóstolo, da apóstola, foi vendo os louvores, foi nas redes sociais, procurou saber mais do reino dos céus, do santuário. Nisso, foi um trabalhar de Deus na vida dele para ressuscitar a fé que estava morta. Preste muita atenção, porque é isso que os espíritos dominadores deste mundo tenebroso, porque o mal existe, os demônios estão aí, é isso que eles fazem. Eles vão minando a pessoa por dentro, não só por fora, diante das perdas que a pessoa tem, das derrotas que a pessoa sofre, mas principalmente por dentro, para arrancar da pessoa a fé, a força da fé. E aí as consequências vão vindo por todos os lados, né? Mas entenda que é o que há dentro de você que vai fazer com que venha repercutir no seu exterior. É o seu interior que vai repercutir no seu exterior. Então esse homem estava assim. Mas ele foi se alimentando da coisa certa, da palavra certa, parou de ficar ouvindo essas profetadas que tem por aí. Meu Deus do céu, eu falei outro dia aqui no nosso programa sobre isso. E o que tem de gente que começou a enxergar que nós somos o que nós nos alimentamos. Isso é óbvio.
Então você é o que você come. A sua fé é de acordo com o alimento que você recebe. E a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Se você para ficar ouvindo só essas revelações aí que tem por aí, sem base nenhuma, aliás, revela até o diabo revela. E revela muito bem. Aí a pessoa para ficar ouvindo isso tudo. Ela está se alimentando daquilo. A fé dela é em cima de um nada, de um amontoado de nada. Sem base nenhuma, consistente, sólida, firme. Então ela vai enfraquecer, ela vai cair, ela vai fazer coisas erradas, passos errados. E não vai ter resultado. Não vai. Ao contrário, é uma perda após a outra. Mas essa é a estratégia do diabo, do maligno. Agora, se você começa a receber um alimento forte, e todo mundo fala que o reino dos céus é uma igreja forte, é uma obra forte, está todo mundo encantado com o Monte Manaim, e agora nós vamos subir a escada de Jacó, vamos selar a aliança com a Trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mostra a escada de Jacó. Olha aí, no ano passado a multidão subindo, né? E é real, essa escada que você está vendo aí, ó. Isso é real, isso aí são as pessoas subindo, degrau por degrau, até Moshe Beluim, que é o centro do poder espiritual, onde tem os 2 castiçais e a estrela de Davi. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso. E agora com o Vale de Elim, volta aqui para mim. Todo mundo sonhando, né? Todo mundo sonhando, se preparando para esse dia. Então, se você recebe esse espírito de revelação, de fé violenta, poderosa, esse alimento forte, as coisas começam a caminhar, a dar certo na sua vida, igual começou a dar certo na vida desse rapaz. E aí as portas foram se abrindo. Depois que ele veio para o santuário, passou a ser dizimista fiel aqui nesta obra. Não adianta só a pessoa entregar o dízimo, é igual pegar uma semente e plantar numa terra, uma terra que é seca, uma terra estéril, uma terra que não produz. Aquela semente não vai vingar, não vai dar frutos. Não adianta ir lá, adubar, pegar. Não adianta, aquela terra não é boa. Aquela terra não vale. Você tem que plantar a semente numa terra boa, numa terra fértil. Por que as pessoas vêm para o santuário, começa a corrente na sexta-feira, começa a participar da Santa Ceia nos domingos, entregar o dízimo aqui, sacrificar, ofertar, e as coisas começam a dar certo na vida dessas pessoas? Por quê, hein? É uma mágica, uma coincidência? Claro que não. É uma terra boa, é uma terra fértil, é uma terra que, se você semeia, você vai colher. Se você planta, você vai colher. E a colheita é 100 vezes mais, porque é no número de Deus, é na porção de Deus, é na visão de Deus. Então você está esperando o quê? Está esperando o quê para começar a ser feliz na sua vida, o que você não foi até hoje? Ah, mas eu já fui feliz alguma vez na minha vida, bispo, e hoje eu não sou mais. Então está na hora de você ser muito mais feliz do que um dia você já foi. E se você nunca foi feliz na sua vida, não tem nada para recordar de bom, porque a sua vida só foi uma lamentação, anos e anos, uma derrota, um fracasso, anos e anos, você está aí e o tempo passou e você diz: agora eu nem tempo mais eu tenho para frente para ser feliz. Então você vai ser feliz. Tem tempo sim. Tem tempo sim. Não tem como a gente recuperar o que passou. Não dá, já ficou para trás. Mas tem como agora você ganhar tempo para frente, para ser feliz, o que você não foi. Quando eu falo ser feliz, é ser bem-sucedido,
Não é esse papo de coach aí, de palestrante de internet, não. De enriquecimento total, não. É algo sólido, é algo firme, consistente, verdadeiro. É uma riqueza muito maior do que qualquer bilionário, trilionário nesse país ou no mundo inteiro. É uma riqueza do céu. É claro que a riqueza material também, né? O dinheiro, a prosperidade, que não é só o dinheiro, bens materiais, casa, carro e etc. Mas saúde, paz interior, saúde mental, saúde física, saúde espiritual. É uma riqueza muito maior. E é isso que vai acontecer na sua vida. Mas você precisa ter uma aliança, um compromisso, um pacto com Deus, com a Trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você precisa subir, degrau por degrau, como Jacó subiu, degrau por degrau da escada, para uma grande realização. Se prepare, entre na caravana da fé e vá ao Monte Manaim, subir a escada de Jacó e selar a aliança com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Está chegando o dia, está chegando a hora. O Monte Manaim abrirá as suas portas para receber você, para subir a escada de Jacó e renovar a sua aliança com Deus em Moshab Elohim. Julho é o mês mais sagrado do ano. O número 7 representa a perfeição divina e por isso, neste mês, firmamos uma aliança com o poderoso de Jacó. Diz a palavra de Deus: então levantou-se Jacó de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Gênesis 28:18. Foi o que Jacó fez em Betel, ao ter a visão da escada. Selou sua aliança com Deus, usando uma pedra como símbolo de força e fé. Assim como Deus prosperou Jacó e o tornou uma referência de bênçãos e conquistas, Ele também prosperará você e mudará a sua história. 25 de julho, o dia da subida da escada de Jacó, o dia da aliança com Deus. Aliança com Deus é força, é o que nos sustenta de pé. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Milagres, milagres, milagres. Liliane Silva conquistou carro e casa própria. Vitória Aparecida, curada de dermatite atópica. Guilherme Pereira prosperou na vida ao subir a escada de Jacó. Thaís Santos era estéril e foi curada. Reino dos céus, reino dos céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte.
Agora vamos movimentar a nossa reportagem diretamente do Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. O que não acontece em nenhum outro lugar na terra, acontece no Monte Manaim. E a história da sua vida não vai terminar do jeito que está. Vamos ao Monte Manaim, e é mais um milagre através da força da fé. Milagres, milagres, milagres. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. E eu falo com mais uma pessoa que vai estar nos contando o seu depoimento de fé. Qual o nome do senhor? É Braulio. De qual cidade o senhor é? Sou de Belo Horizonte, centro de Belo Horizonte. Conta aqui para as pessoas que estão nos acompanhando agora o seu testemunho de fé. Meu testemunho de fé é porque eu saí de uma firma com o estômago inflamado, todo inflamado, desregulado, e eu tava com medo de andar no sol, não podia nem andar no sol. O senhor estava com um problema no estômago. Quanto tempo o senhor estava enfrentando esse problema? Muitos anos saí inflamado, com o estômago inflamado de firma. Aí eu não podia nem andar no sol. Vim, trabalhei e programei e falei, na fé de Deus eu vou subir a escada de Jacó, vou ser curado e vou subir a escada de Jacó. E hoje, por honra e glória de Jesus, eu estou aqui com a pedra na mão. Profetizou na sua vida que você estava deixando toda a enfermidade e que no ano seguinte o senhor ia subir a escada de Jacó, e o senhor está aqui com a pedra na mão, com a aliança feita. Com a aliança feita, honra e glória de Jesus, estou com a aliança feita aqui. Graças a Deus. Valeu a pena sacrificar, vir para o Monte Manaim, colocar sua fé em prática? Valeu a pena, e se eu soubesse eu poderia ter feito muito mais cedo, mas agora eu descobri, agora resolvi fazer a aliança. Se soubesse tinha feito muito mais tempo. Esse lugar é incrível, é abençoado mesmo. O sacrifício gera milagre? Gera milagre. Graças a Deus, tá aí mais um testemunho de fé alcançado aqui no Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Eu sou fiel, eu sou do rebanho do Senhor, meu pastor. Eu sou fiel até a morte, eu tenho aliança com Deus. Sou fiel, eu sou fiel, eu sou do rebanho do Senhor, meu pastor. Tá aí, olha, mais um testemunho, mais um milagre, é mais uma pessoa que através de uma decisão, a decisão de sair de casa, de vir aqui, de colocar o pé no caminho, de vir ao santuário, recebeu de Deus aquilo que precisava, conquistou das mãos de Deus aquilo que queria, aquilo que era impossível aos homens, aquilo que era impossível à ciência, à medicina, mas que é possível a Deus. Assim também vai acontecer na sua vida. Coloca o pé no caminho e vá ao santuário. E na sexta-feira a batalha espiritual, o trabalho forte que é travado, que é realizado em seu favor. A história da sua vida não vai continuar do jeito que está. Depois que você colocar os seus pés aqui dentro do santuário, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. No mundo espiritual não existe empate. Ou você se posiciona para vencer, ou dá espaço para o inimigo avançar. Não permita que os inimigos espirituais roubem a sua alegria, a sua paz, a sua saúde, a sua prosperidade e a felicidade na sua vida sentimental. É tempo de tomar uma atitude de fé, se posicionar no mundo espiritual e derrubar todo o mal que se levanta contra você e sua família. Diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Corrente forte do Arcanjo Miguel.
Todo vício, amarração financeira, ataque espiritual, doença mandada, inveja e todo o embaraço do diabo que estiver agindo contra a sua vida, não resistirão ao poder da espada de fogo do Arcanjo Miguel. Nesta sexta-feira, você não pode perder. Procure um santuário Reino dos Céus mais próximo de você e participe da corrente forte de batalha espiritual. Às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. No mundo espiritual, vence quem é mais forte. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Armo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. A minha vida se parece com a vida de Abraão, que acreditou na fé, que acreditou na fé. Revelação que recebeu de Deus, que recebeu de Deus, para crer no impossível, agir pela fé, no poder de Jeová Jiré. Para crer no impossível, agir pela fé, no poder de Jeová Jiré. Jeová Jiré, Deus é meu Pai, me trata bem, com muito amor. Ele é meu Senhor, eu o contemplo pela fé. Todos os meus sonhos depositei em tuas mãos. Sou descendente de Abraão. Meu Deus é Jeová Jiré, meu Deus é Jeová Jiré, o Deus dos sonhadores, dono do ouro e da prata. Meu Deus é Jeová Jiré, meu Deus é Jeová Jiré, o Deus dos sonhadores, dono do ouro e da prata. Para crer no impossível, agir pela fé, no poder de Jeová Jiré. Para crer no impossível, agir pela fé, no poder de Jeová Jiré.
Milagres, milagres, milagres. Marcelina sofreu por mais de 3 anos com fortes dores no corpo. Maria Conceição, curada de depressão profunda. Daniela Nazário realizou o sonho de ter casa própria. Vânia, liberta do vício em bebidas alcoólicas. Reino dos Céus, Reino dos Céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Passo você, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, rica e abundantemente em nome de Jesus. Eu sou a profetisa Cristian Lourenço e estou falando diretamente do grande santuário em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. O santuário está localizado na Alameda Santo Amaro, no número 395, no centro de Santo Amaro, próximo às lojas 100, aonde na sexta-feira eu tenho levantado a espada do arcanjo Miguel contra os seus inimigos espirituais. E hoje você vai acompanhar comigo o testemunho da Josefa Fernandes. Ela que começou a corrente forte da sexta-feira, porque a filha dela estava desempregada há anos. Na verdade, ela nunca tinha conseguido trabalhar de carteira assinada, ao ponto que ela não procurava mais serviço. Porque ela falava: para que eu vou? Eu nunca passo as entrevistas, as pessoas não gostam de mim. E naquilo, ela dentro de casa, sem trabalhar, e aí você já viu, né? Se uma pessoa numa casa, a família não trabalha, é um que fala, é outro que fala, mas é do espiritual. Existem espíritos das trevas, espíritos ocultos, que trabalham para trancar a vida da pessoa, fecha o caminho da pessoa. Ela vai para um lado, vai para o outro, nada dava certo. E graças a Deus que a Josefa encontrou o santuário. Bendita a hora que ela encontrou o santuário e ela começou a corrente forte em favor da filha dela que estava desempregada. E graças a Deus a porta abriu. A Josefa foi no mercado, viu uma placa que estava precisando de repositor. Chegou em casa e falou com a filha: vamos lá, vou te levar lá, eu vou com você. E foi com a filha. E na hora fez a entrevista, o gerente fez a entrevista com ela, gostou dela, no dia seguinte já começou a trabalhar, está trabalhando para a glória de Deus, e isso é muito forte, é poderoso. Mas se a Josefa tivesse deixado para lá, não quer trabalhar, não trabalha. No mundo espiritual, meu irmão, minha irmã, não tem deixa para lá. No mundo espiritual, quem é da fé, que luta dentro da corrente, e tem aquelas pessoas que deixam para lá e o problema vai só se agravando. Eu digo a você que não existe nada ao qual Deus não possa fazer. Mas Deus não vai obrigar você a nada. Ele não vai obrigar você a nada. Se você lutar a luta certa, pode ter certeza que Ele vai colocar a vitória nas tuas mãos. Eu me lembro de um filho que me procurou no santuário e ele falou: Sérgio, eu estou cansado de ser passado para trás. Eu estou cansado de ser feito de bobo. Eu vim aqui porque minha mãe insistiu. Deixei ele falar, vi que ele estava sufocado. Deixei ele falar. E quando ele terminou de falar, eu coloquei ele diante do castiçal sagrado, da luz do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus me mostrou um dinheiro que ele havia emprestado. E depois que ele emprestou esse dinheiro para essa pessoa, os negócios dele, tudo deu errado. Então ele estava com depressão, com ansiedade, começou a comer muito e aumentou muito de peso e com isso padeceu diabetes. Você está entendendo que um mal ele vai puxando o outro? Então você que está aí sofrendo, fala assim: eu estou cansado já. Eu falo para você que o fundo do poço é pior. Você não chegou ainda no fundo do poço, não. O fundo do poço é pior ainda do que você está enfrentando. No fundo do poço é pior ainda. Se levante quanto é tempo. Você caiu no buraco, mas você não está no fundo do poço, não. Estou falando com você. Aquele filho estava naquele mesmo caminho. Mas graças a Deus que a mãe dele veio. Começou a primeira corrente por ele e depois ela conseguiu trazer ele. E eu falei para ele exatamente
a descrição da pessoa e até o que a pessoa falou para conseguir aquele dinheiro da mão dele. A pessoa pegou na mão dele. E depois que aquela pessoa pegou aquele dinheiro, não foi grandes valores, não. Tanto é que ele nem ligou para receber aquele dinheiro. Pessoa muito aberta, coração bom aquele filho, mas sem maldade, sem visão espiritual, sem discernimento. E quando eu trouxe para ele a revelação, ele ficou assim parado, assustado, porque ele não tinha falado nada comigo sobre aquela situação, nem a mãe dele. Mas o Espírito Santo, ele mostra, ele revela, como ele está me revelando você, que precisa tomar uma posição de me procurar aqui no santuário. Você já falou, vou deixar para lá, não deixa para lá, eu repito, o fundo do poço é ainda pior. Não queira viver ainda o pior. Sei que você está passando uma situação difícil, mas se você ficar parado aí de braço cruzado, a situação vai só piorar. E se você não lutar por você, quem é que vai lutar? Aquele filho começou a corrente, preparei ele para ir ao Monte Manaim. Sim, Monte Manaim é o lugar dos grandes milagres de Deus. Aquele filho passou pelas águas do Rio Sagrado. Reverendo, coloca por favor as imagens das pessoas fazendo os mergulhos. É muito forte. São águas que limpam, que purificam, que libertam, que tira o peso, que tira a carga negativa. Pode voltar, por favor, e vai ter o 7 mergulho na subida da escada de Jacó. Aquele filho fez os 7 mergulhos. Aí depois ele subiu a escada de Jacó. Coloca, por favor, TV nas imagens da escada de Jacó. É um sonho, mas essa escada existe, é real. E é no Monte Manaim. Essa escada, este filho que estava perdido, subiu. E hoje, graças a Deus, a vida dele foi completamente transformada. E essa escada você vai subir, ó, essa escada de luz, que liga na terra lá nos céus. E lá em Moshab Elohim, no centro do poder, a sua aliança será selada com Deus Todo-Poderoso de Israel. Pode voltar para mim, por favor, TV Rei. Esse filho, hoje a vida dele está completamente mudada. O que está prendendo você? O que está impedindo você de sonhar? Você tinha tanto sonho, tanto projeto, e aí você foi deixando. Não faça isso com a sua vida. Nada é impossível para Deus. E digo a você que Deus, quando Ele entrega uma bênção na vida de uma pessoa, se ela buscar. Porque ficar parado dentro de casa, só me ouvir, não vai resolver nada não. Mas se você colocar o pé no caminho e fazer conforme eu te orientar, pode ter certeza da vitória. E os seus sonhos serão realizados. E o Deus poderoso de Israel, Ele realiza sonhos, Ele aumenta os anos de vida para você viver aquela bênção, aquela graça, aquela dádiva que Ele vai colocar nas tuas mãos. Meu WhatsApp está aqui na tela, grava o seu áudio, me envia e eu vou fazer a revelação espiritual em favor da sua vida. Você pode agendar um atendimento, vir iniciar com a gente na sexta-feira. O WhatsApp está aqui, é o 11 9 6018 1065. 11 9 6018 1065. Acompanhe agora o testemunho da Josefa Valéria, porque Deus operou na vida da filha dela através da corrente forte que ela iniciou aqui no santuário. E a Josefa é provedora da casa de Deus, ela tem o carnê dela e ela está se preparando para subir a escada de Jacó. Por favor, TV Reino, coloca o testemunho no ar. Milagres, milagres, milagres. Para quem não te conhece, qual é o seu nome? Josefa Valéria dos Santos. A senhora permite que o seu testemunho seja passado no nosso programa de TV nas redes sociais? Sim. Conta para os irmãos qual foi a bênção que você recebeu. A bênção que eu recebi foi a minha filha mais nova, ela não conseguia trabalho. Aí sempre que fazia entrevista nunca dava certo, né? Aí eu passando um dia em frente ao mercado, eu vi a plaquinha para repositor, né? Aí ela falou assim, mãe, eu quero sempre trabalhar de repositor, que eu não gosto de falar. Aí eu chamei ela para ir lá, né? Aí ela conversou com o rapaz e aí logo em seguida ele chamou ela para fazer a entrevista, né? Aí no dia seguinte
começar. Aí eu tinha feito a corrente aqui. Então quer dizer, a senhora começou a corrente em favor da sua filha que estava desempregada, que ela não conseguia serviço de jeito nenhum. Fazia entrevista, nunca foi chamado, nunca tinha conseguido serviço. E ela estava até desanimada, ela nem procurava mais, só ficava em casa porque não dava certo. Não, ela já estava, chateada. Aí falava que não ia mais. Ela falou assim, não filha, nós vai. Aí chegou lá, logo em seguida o homem já falou assim, vem amanhã fazer o teste. Aí ela foi e graças a Deus está lá dentro do mês de maio. Você está entendendo que a batalha é espiritual? A filha dela estava encapada no mundo espiritual. Existe um espírito maligno chamado capa preta, ele encapa a pessoa para ela não ser vista no mercado de trabalho, para não conseguir, para não dar certo a entrevista. E a filha dela já estava no ponto que ela não mandava mais currículo, não fazia mais nada não. Aí imagina a mãe vendo a filha em casa, a vida passando sem trabalhar. Então ela começou a primeira corrente. E no dia ela passando no mercado, ela viu a placa, filha, vamos lá que eu vi uma placa que está precisando. E ela, no outro dia seguinte ela fez a entrevista e está trabalhando desde o mês de maio. Tá, graças a Deus, agora ao Senhor. A corrente é forte. Muito forte. E agora eu estou fazendo pelo meu filho e vou contar o próximo testemunho novamente. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vai lá, bate o sino da vitória, minha irmã. Bata a palma, santuário, glória a Deus. Bendita a hora que a Josefa encontrou o santuário. Há um Deus vivo, há um Deus poderoso que responde à sua fé. Seja qual for o seu problema, seja quem for a pessoa da sua família, não deixa pra lá não. No mundo espiritual não tem deixa pra lá. Entra na corrente forte, entra na batalha espiritual, se prepare para estar no Monte Manaim no mês 7, subir na escada de Jacó, derramando o azeite sobre a pedra. E eu tenho certeza que grandes testemunhos de vitória você também irá contar. Não aceite viver no sofrimento. Eu sou a profetisa Cristian Lourenço e eu vou entrar na sua batalha espiritual. Está chegando o dia, está chegando a hora. O Monte Manaim abrirá as suas portas para receber você, para subir a escada de Jacó e renovar a sua aliança com Deus em Moshab Elohim. Julho é o mês mais sagrado do ano. O número 7 representa a perfeição divina e por isso, neste mês, firmamos uma aliança com o poderoso de Jacó. Diz a palavra de Deus: então levantou-se Jacó de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Gênesis 28:18. Foi o que Jacó fez em Betel, ao ter a visão da escada. Selou sua aliança com Deus, usando uma pedra como símbolo de força e fé. Assim como Deus prosperou Jacó e o tornou uma referência de bênçãos e conquistas, Ele também prosperará você e mudará a sua história.
25 de julho, o dia da subida da escada de Jacó, o dia da aliança com Deus. Aliança com Deus é força, é o que nos sustenta de pé. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Carmo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa. Em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Levante os braços bem alto aos céus. Me envolve, Senhor, com teu Espírito e me faça sonhar com Manaim. Me faz sonhar subindo a escada, por onde sobem os teus anjos, levando minhas orações a ti. Escada santa de luz, escada de Jacó, que liga os céus aqui na terra para nós. Onde os anjos levam minhas preces e trazem respostas ao meu pedido. Me faz, Senhor, sonhar teus sonhos, responda minha oração, envolva-me com os teus braços e pelo santo castiçal traz tua revelação. Me faz, Senhor, sonhar teus sonhos, responda minha oração, envolva-me com os teus braços e pela escada de Jacó traz tua revelação, traz tua revelação. De Jacó, que liga os céus aqui na terra para nós, onde os anjos levam minhas preces e trazem respostas ao meu pedido. Me faz, Senhor, sonhar teus sonhos, responda minha oração, envolva-me com os teus braços e pelo santo castiçal
traz tua revelação. Me faz, Senhor, sonhar teus sonhos, responda a minha oração. Envolva-me com os teus braços e pela escada de Jacó traz tua revelação. Traz tua revelação. Xabeluim, o centro do poder de Deus. Quem sobe a escada de Jacó, meu irmão, nunca mais desce na vida. Depois aqui, ó, depois desse dia, pode ter certeza, a tua vida nunca mais será a mesma. Aleluia! Milagres, milagres, milagres. Magda sofreu durante 5 anos com fortes dores de cabeça e depressão. Vitor, família recebeu livramento de morte. Márcia, curada de bursite após 10 anos. Isabel, liberta de perturbações espirituais. Reino dos céus. Reino dos céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. E assim nós chegamos aos momentos finais do nosso programa de hoje, a prece poderosa da meia-noite. A nossa programação continua 24 horas no ar, ao vivo, no YouTube da Igreja Reino dos Céus. Acesse o nosso canal e se inscreva no nosso canal e seja membro da Igreja Reino dos Céus no YouTube. E também nas redes sociais e no YouTube do Apóstolo Adelino de Carvalho, da Apóstola Sol Daniela Carvalho, as orações poderosas e as revelações fortes do Espírito de Deus através do apóstolo e da apóstola para você. Então, na rede social, no YouTube do Apóstolo Adelino de Carvalho e da Apóstola Sol Daniela Carvalho. Me siga nas minhas redes sociais, Bispo Rodrigo de Carvalho. Todos os dias uma palavra revelada do Espírito de Deus para abençoar a sua vida. Você que tem sido abençoado através do nosso programa e deseja semear nesta obra, através do seu dízimo, da sua oferta, atenção para as contas do santuário e do altar do Monte Manaim para você entregar o seu dízimo e dar a sua oferta nesta obra forte da revelação. Não deixe esta programação sair do ar. Seja um provedor do santuário. Faça seu depósito ou transferência nas seguintes contas: Caixa Econômica, agência 1746, conta 2527, dígito 9, operação 003. Banco Itaú, agência 3179, conta 34233, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0054, conta 10514, dígito 7. Aponte a câmera do celular para o QR Code e dê sua oferta. Chave Pix CNPJ 2813774000149. Depois que você fizer o depósito ou Pix ou a transferência bancária para o santuário ou para o altar do Monte Manaim, pegue o comprovante
e mande esse comprovante para mim, para ser consagrado no altar de Deus. O que é consagrado é sagrado, pertence a Deus. Mande o seu nome, a sua cidade, a sua data de nascimento e nós vamos incluir o seu nome, o nome da sua família no livro da oração do Monte Manaim. Atenção para os telefones para que você envie o comprovante do dízimo, da oferta que vai ser consagrado no altar de Deus. Envie a foto do comprovante para o WhatsApp 11 992 35 9476. Eu vou consagrar e ministrar sobre a sua vida a bênção da prosperidade, que é a bênção de Jeová Jiré, o Deus dono do ouro e da prata, realizador de sonhos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus, e que você tenha um dia vitorioso e abençoado, na certeza que você não está só. Deus está com você e abaixo de Deus eu estou aqui junto com você e não vou parar de orar enquanto eu não ouvir o seu testemunho de fé. Paz e luz! Vamos juntos! Já somos 80 mil inscritos no YouTube da Igreja Reino dos Céus. São milhares de vidas sendo alcançadas, restauradas e impactadas pelo poder de Deus todos os dias. E é apenas o começo, pois o Reino dos Céus não para de crescer. Acesse youtube.com/TV Reino, inscreva-se, compartilhe e continue sendo muito abençoado através da nossa programação 24 horas. Igreja Reino dos Céus, uma obra forte para abalar o Brasil e o mundo.